Olá, seja bem-vindo ao No Alvo Podcast. Nessa edição especial, nós estamos fazendo essa gravação de uma forma muito diferente do que a gente costuma fazer. Geralmente tem mais um apresentador aqui comigo, ou geralmente são outras duas pessoas. Mas o episódio de hoje nós precisamos separar um tempo para conversar com esse convidado, que é o pastor Alfonso. É um homem de Deus que nós conhecemos aqui nesses dias. Temos conhecido o testemunho dele. E nessa conversa aqui eu vou conhecer um pouco da história dele. Vamos conversar sobre aquilo que Deus tem feito na vida dele, aquilo que Deus tem feito através dele em outras pessoas. Então que você possa desfrutar dessa conversa, que o Senhor possa falar com você também e inspirar você. Então, pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Surpresa, estou saindo hoje de volta de viagem, mas é uma agradável surpresa. Muito realmente. bom. Muito obrigado. O pastor Alfonso, ele chegou até o sonho de Deus através de uma conexão com o apóstolo Cristiano, né? O Cristiano veio nos visitar, exatamente. Muito legal. E eu queria que o senhor falasse, então, onde o senhor mora, como que o senhor atua hoje no ministério? Explica um pouco pra gente. Bom, eu sou brasileiro, né, de origem, sou do estado do Rio e moro na Espanha já há 45 anos. Fui para lá como missionário da Jocum, e começamos os trabalhos, né, em diferentes aspectos e expressões de ministério durante todos esses anos. Mas nos últimos anos, Deus nos desafiou para, como eu diria, um efeito no mundo de atração à cidade de Compostela, Santiago de Compostela. E essa atração de milhares de pessoas do mundo todo, realmente, literalmente do mundo todo, nos fascinou há 25 anos atrás. Então, nesse percurso e nesse tempo de buscar estratégias de Deus também para alcançar o mundo, vimos que Deus estava trazendo o mundo a nossos pés. Estava trazendo o mundo a nossas portas. E nesse contexto, a igreja não estava atuando em alcançar a esses milhares de peregrinos, pessoas do mundo todo, e vimos uma necessidade de ativar a igreja e ativar as missões no mundo para essa realidade. Muito legal. E para você ver como às vezes a gente não tem noção de onde Deus pode estar agindo com as pessoas, né? Eu conhecendo, nesses últimos dias, conhecendo onde o Senhor atua, deu muita curiosidade de fato para saber, e foi de fato uma agenda de Deus da gente estar gravando esse podcast. E aí eu ia perguntar para o senhor, né? O senhor falou sobre a Jocum, falou que começou esse trabalho através da Jocum, e eu queria saber como que começou a sua história com Cristo. Essa é uma pergunta que nós fazemos para todos os convidados aqui. E eu queria saber como começou a sua história com Deus. Beleza. A minha história começou em Campos de Goytacazes, com um jovem chegando a quase 17 anos, perdido, confundido, marcado pela vicissitudes da vida, traumas, conflitos no lar. Sou órfão de pai, somos 6 irmãos. Minha mãe ficou viúva com 28 anos de idade e nunca voltou a casar-se. E foi complicado a nossa vida de família, dessa convivência com esses, né? E nesse contexto, essas marcas da rejeição, né? No meu contexto, naquela época, como Deus nos estava castigando por alguma coisa, por ter uma vida tão miserável. E nessa raiva, nesse processo, também eu estive acompanhando o meu irmão, que era um guru hippie naquela época, era um dos maiores, e eu entrei nessa jogada também, deixei a escola e comecei nessa busca também espiritual, porque havia esse contexto de espiritualidade dentro de todos esses hippies com as filosofias orientais, e nessa busca, tanto ele como eu, não, porque não tínhamos sido criados na igreja, nunca tínhamos ido à igreja, não sabíamos nenhum contexto de fé, necessariamente, na família, né? E quando tivemos, talvez eu conte um pouco rapidinho a história, nós saímos para acampar juntos, eu e meu irmão, numa barraca, numa praia, e dali íamos caminhar, talvez, a outra cidade, e uma noite ele sai da barraca pela praia, gritando desesperadamente, com o punho fechado, dizendo: Deus, 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 onde está você? Onde está você? Cara, aquilo, eu acordei e falei: é droga que ele tomou, está desesperado, o que é isso? Então, quando ele volta para a barraca,
pela primeira vez, a gente tem uma conversa honesta e sincera nossos questionamentos, da nossa busca, dos nossos traumas, da nossa confusão interior, desse sentimento de não pertencer a nada, nossa pobreza interna, interior, e onde vamos na vida, né? Uhum. E naquela noite eu decidi voltar para casa. Porque ali, naquela conversa, me dei conta também, caí em mim mesmo. Minha mãe, ela não merece tudo isso. Ela é uma heroína. Ela não merece estar sofrendo como está sofrendo. Então, eu voltei para casa e ele continuou a viagem. Na volta, uns dias depois, eu estou num parque na cidade, fazendo a minha meditação, lá, lendo um livro e tal, e encontro um folhetinho no chão, que era um convite a um concerto de rock, de música, num clube da cidade. E nesse concerto, nesse convite, não dizia nada, absolutamente nada de Deus, de Bíblia, de campanha evangelística, nada desses termos que assusta ao não crente. É a linguagem nossa, mas eles estavam fazendo algo para um perfil para alcançar a juventude daquela época, dos anos 70. Uhum. Mas tinha uma frase que disse assim, vamos contar para você, através da música e nossos testemunhos, um poder que nos libertou da droga, nos libertou da tristeza, da amargura, e somos novas pessoas que queremos transmitir isso através da música. Mas não falou nada de Deus. Eu falei, não tem nada para fazer, então juntamos a patota e fomos. Mas essa palavra de poder era muito relevante para nós, para mim, porque a minha avó, parte de pai, ela era uma médium espírita, era muito respeitada no lugarejo dela, e cada vez que nós íamos para essa férias, eu estava com ela, nós tínhamos que participar do rezo, da limpeza espiritual cada manhã. Nossa. Então era impressionante. Então, a questão sobrenatural não me assustou. A gente não gostava daquilo, né? Mas era a vovó, né? Então, ali, talvez, nesses contextos, também Deus trabalha, né? Deus abre as portas do nosso espírito, nossa alma, para entender que tudo não é racional, que tem algo mais além, né? Sim. Então, essa palavra mexeu comigo, juntei a minha galera e fomos lá para esse lugar, para esse clube. E estava completamente cheio, muita gente, nós não entendíamos nada, sentamos muito perto, assim, na plataforma, né? Uhum. E para fazer um pouco de bagunça também, né? Sentamos no nosso cigarro, vamos ver o que esse pessoal vai fazer aqui e tal. E cantaram, tocaram aí música, que a gente gostou da música, e começaram a falar seus testemunhos, e alguém pregou. E a gente viu algo estranho, ele pregou, essa pessoa pregou, e fez uma chamada, e o pessoal na galeria, jogando os baseados lá no chão, jogando carteira de cigarro, jogando drogas. Não, eu quero ficar livre disso, não sei o quê. E foram tudo para frente também para receber a oração. Falei, uau, esse pessoal tá doido, o que é isso? E dali, terminou o negócio e fomos para casa. E eu fui esse impacto lá dentro, né? Então, cheguei em casa, foi esse processo de olhar para minha mãe, ela estava dormindo, fui lá no quarto, olhei esses cabelos brancos, falei, mamãe, poxa vida, perdoa o que a gente tem feito. E no dia seguinte, essa inquietação de voltar lá. Mas eu orei, falei, Deus, eu não sei se o Senhor existe ou não, mas se o Senhor existe, eu quero isso que esse pessoal diz, que se é verdade, isso eu quero para a minha vida. Então, voltei lá, vou juntar a mesma galera, sentamos no mesmo lugar, fizemos a mesma bagunça, mas, outra vez, né, os testemunhos, a palavra, e a palavra foi sobre o filho pródigo. Nesse contexto, o filho pródigo tocou o tema de família, temas do jovem, né, o coração dele, o distanciamento do pai, e nesse momento dessa pregação foi quando essa ira guardada, essa revolta, essa dor subiu. Aí comecei a chorar e a gritar, falei, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso conosco? Por que o Senhor nos abandonou? E nesse choro eu escuto essa voz do Espírito Santo. Nossa. Na minha vida, meu ser, nunca, né, a experiência, outra vez sobrenatural de Deus, da graça de Deus, entra e o Senhor fala, Afonso, eu sempre quis ser seu pai. Uau. Eu sou eterno.
Seu pai era passageiro, temporal, mas eu sou eterno. Vem, eu te perdoo, vem. E essa palavra lá dentro, ressoando na minha cabeça, aí eu fui lá para frente correndo, e aí foi meu começo. Mas naquele contexto, eu não entendi que eu estava no meio de protestantes, de evangélicos, né? Até 2 dias depois, que eu entendi um pouco do que estava acontecendo, e foi o começo. Dias depois, 2 dias depois, meu irmão volta. Então, eu compartilhei com ele, né, Carlos, olha, aconteceu isso comigo, Jesus, cara, Jesus é verdade, rapaz, vamos seguir a Jesus e tal. Aí ele estava lá com sua vestidura assim, louco, eu queria ficar no quarto, ficou lá no quintal da casa, acampado. Eu estou meditando por umas coisas, porque eu sei que Jesus é a verdade. Porque aí ele contou a história, que quando nos separamos, ele foi para outra cidade, por Minas, e ali uma moça se aproxima desse grupo de hippies, e conversa com ele e pergunta se ele queria conhecer a Deus, se sabia de Deus, tal, Jesus e tal. E ele diz, se você sabe onde que Deus está, me leva lá, que eu tenho muitas perguntas para ele. Assim, então ela aceitou o desafio, uma jovem, foi no orelhão, no telefone público, e ligou para a família. Falou, tem esse rapaz aqui, esse hippie e tal, eu acho que está buscando a Deus, ele pode vir e dormir em casa? Só podemos acolhê-lo. Uau! Então, ela ofereceu hospitalidade, acolhida, a família, ele foi para lá, ficou na casa desse pessoal. A família estava vivendo um processo de renovação, dentro da renovação carismática católica. Então, tinha fé no coração dela para alcançar as pessoas, porque Deus estava fazendo algo na vida dela. Sim. E ali Deus falou, meu irmão, em 2, 3 sonhos, segue-me, eu sou Jesus, vem para mim. E ele ficou louco, ficou doidão. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Ficou mais doidão que antes. Ficou mais doidão que antes. Então, aí ele falou, eu vou para casa, eu não sei o que está acontecendo aqui, né? Porque ia ter um retiro, ele não queria ir para o retiro e tal. Aí ele voltou para casa. E nesse encontro a gente se encontrou ali. E daí começamos um processo de discipulado. Que legal. E foi difícil para nós aceitar a igreja, não entendíamos a questão de igreja. O pastor entendeu que não podíamos levar todo mundo para a igreja, porque a igreja não estava preparada para receber toda essa galera, nem nós estávamos preparados para recebê-los também. Então, o que ele fez, porque nós dissemos para ele, olha, a gente quer Jesus, cara, mas não bota a gente dentro da tua igreja, a gente não entende, a gente não quer isso. E os pais estavam com medo também, né, das suas filhinhas ficar perto da gente. Então, esse era o contexto, para vocês entenderem daquela época, né? Mas esse pastor foi tão sábio, não nos abandonou. 1 mês depois ele contata e diz que encontrou um espaço, um local, que ia ser convertido em um centro jovem. Nossa. Que seria para vocês. E ali nós vamos aprender de Deus e podemos trazer qualquer pessoa para a gente poder trabalhar com elas. E nesse contexto foi. Então, dali, começamos a aprender de Jesus, a palavra, trazemos outros hippies, outra gente da cidade, evangelizávamos e trazíamos, e fomos paulatinamente entendendo o contexto de igreja e fazendo uma revolução na cidade, em Campos, naquela época. Voltei à escola, voltei a estudar, meu irmão voltou a trabalhar, não ordenamos a nossa vida, ela depois para o seminário, e depois a igreja. Ficamos membros da igreja, fomos batizados, tudo direitinho. Que legal. E foi a história. Mas esse foi o nosso começo. Que história interessante, porque eu vejo que quando o senhor teve aquela experiência lá no clube, né? O senhor não sabia o que estava acontecendo, mas o senhor estava no ambiente. Né? Exatamente. E aqui na igreja, eu sou um dos líderes de jovens aqui, e aí muitas vezes, quando um jovem não sabe onde ele está, ele é um jovem meio perdido, está ainda se acostumando com o ambiente, se entregou a vida para Jesus há pouco tempo. Aí, esses dias mesmo, eu falei, cara, você tá olhando todo mundo com a mão levantada? Só levanta também. Claro. Não precisa questionar, só vai. Claro, e eu achei interessante isso na história do senhor, que o senhor foi lá pelo ambiente, achou gostoso. E claro, e impactou, porque a pessoa... Então, ali havia fé, ali havia a alegria e tal, mas também havia muito amor, carinho para essa galera, sabe? Sim. Então, eu não me senti estranho, porque eu vi esse pessoal com amor realmente interessado na gente. Né? Então, o ambiente é muito importante e também saber se aproximar de pessoas tão diferentes, né, em contextos tão diferentes, como posso me aproximar dessas pessoas? E assim foi. Mas o interessante, só para completar uma coisinha,
que o que mais nos tocou logo depois foram as senhoras que foram se aderindo a todo esse movimento de alcançar os jovens, que abriram suas casas. Elas abriram suas casas para receber esses jovens. Para tomar um lanchinho pela tarde. Fazer um lanchinho da tarde com Dona Alzira, com Dona Maria Luísa, com Dona Guiomar, sabe, né? Sim. Várias senhoras. Senhoras que jamais você teria pensado que faria algo semelhante. Sim. Né? Que se misturaria. Mas elas entenderam que esses jovens estavam sedentos. Isso marcou a nossa vida bastante, porque foi nesse lar que Deus também me deu um exemplo de família. Uhum. Deus também curou as áreas, lagunas da minha alma nessa orfandade, pelo amor dessas irmãs, dessas senhoras. Sim. E que sabedoria, como o senhor falou, do pastor, né? Sim. De abrir um espaço. Correto. Que muitas vezes é ser igreja, né? Não necessariamente era igreja, mas não chamava igreja. Isso é muito interessante porque é o que o senhor falou, ele de fato são pessoas que se preocuparam com vocês e olha os frutos que deu. Sim. Então, uma pergunta que eu tenho para o senhor é, o senhor vê que hoje, na atuação que o senhor tem no ministério, né, e o senhor pode até falar um pouco sobre isso, explicar como funciona, né? Hoje o senhor vê um reflexo daquilo que o senhor viu na juventude? Corretamente. Sim. Exato. Então, estamos onde estamos porque somos capazes de interpretar a nossa história. Quando a gente é capaz de interpretar nossa história, entender de onde saímos e pedir ao Senhor que nos dê entendimento como podemos ir alcançar a outros que talvez estejam vivendo as mesmas circunstâncias que nós vivemos lá atrás. Né? E não nos distanciarmos dessas necessidades de que está lá fora. Que é tão comum que uma vez que a gente se converte, que acontece e aconteceu, eu tive que ter muito cuidado com isso, que eu notei na minha vida, você se une à igreja, a igreja tem o seu ritmo, seus horários de reuniões, e é necessário, porque você está sendo reconstruído e está sendo adotado uma nova família, mas tem o perigo de perder todo o contexto de sua comunicação ou a sua amizades com lá fora. Sim. E também, inclusive, com as famílias, com a sua própria família, porque isso já te absorve. Sim. E eu lutei com isso bastante. Falei, não pode ser assim. Tá bom, mas também lá a gente precisa estar lá, né? Então, para mim, é certo. Tem muito contexto. E no Caminho de Santiago, teve muito contexto também, tanto para mim como para minha esposa, porque a experiência dela foi mais ou menos semelhante, tá? E na Europa, quando ela se converteu em Amsterdão, é o contexto da hospitalidade, dos lares. A hospitalidade começa com uma atitude do coração, onde você reconhece o outro. Você dá espaço ao outro. E você quer demonstrar a dignidade desse ser humano, que ele vale de alguma coisa, você dá a sua atenção, ou seu afeto, o seu carinho, ou serve de alguma maneira, né? Então, o Caminho de Santiago parte do ADN do Caminho de Santiago é a hospitalidade. Sim. Porque foi isso que deu início, né, há mil anos e pouco, dessa trajetória de pessoas caminhando e nas vilas, nos povoados, tinham que ser cuidados. Ferido dos pés, cansado, meses e meses caminhando, longe da sua família. Então, o contexto de hospitalidade era muito correto, muito sério. Então, para nós, isso foi que nos despertou para, entendendo a história nossa, agora quase 70 anos que eu tenho, Senhor, como podemos ir mais além? Como podemos ir além do que já fizemos? Né? Então, foi ali nesse contexto que vimos, olha, uau, esse pessoal precisa lar, precisa abraços, precisa de um espaço seguro onde pode abrir seus corações, um espaço de confiança. Então, decidimos fazer toda uma mudança de localidade, de estratégia e de criar modelos desse tipo de trabalho.
Que interessante, e muito forte isso. O senhor pode explicar para as pessoas, né, como funciona o trabalho do senhor, como vocês atuam hoje, e também explicar para as pessoas que às vezes não sabem o que é o caminho de Santiago de Compostela, né? O que se trata disso? Eu animo você, busque nas redes, que você vai ler muito mais do que eu vou te dizer, porque tem muitas coisas ali interessantes. Mas o caminho de Santiago começa desde a morte dos Tiago Maior, filho de Zebedeu e João, que foi decapitado em Jerusalém. Está no livro de Atos, capítulo 12. Então, ele foi o primeiro mártir ali, né? Herodes o decapita. Ele levou consigo, segundo a história da igreja, que levou consigo uns discípulos, porque ele tinha ido à Península Ibérica, na região onde nós estamos, na Galícia, para anunciar o evangelho. Quando houve a perseguição, houve a dispersão dos apóstolos da igreja, e se diz que os apóstolos foram repartidos pelo mundo. Lembra-se que Jesus disse, né, anunciar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Sim. Então, Santiago foi aos confins da terra, onde o mundo terminava, que era, outra vez, desse contexto de Europa. Ali está o Atlântico, né, e ali que terminava o mundo. Era isso. Ele foi até o confins da terra. E, paralelamente, dentro dessa região, tem uma região da Galícia que se chama Fim da Terra, Finisterre, em latim, que é fim da terra. É uma localidade. Então, os peregrinos iam até esse ponto. Depois de Santiago, chegava a Santiago de Compostela e caminhavam 90 quilômetros mais para ir até a ponta mais extrema do mar. Sim. Para poder chegar aos confins da terra. Em honra e também um processo de espiritualidade, né? Sim. Então, o nosso trabalho consiste de entender essas dinâmicas que, se bem que o Caminho de Santiago foi oriundo dentro do contexto católico de veneração aos restos mortais do apóstolo Tiago, que estava enterrado nessa localidade, que depois veio a ser Santiago de Compostela, né? Uhum. Mas quando enterraram o corpo e trouxeram o corpo para lá, passaram-se, eu creio que 7 séculos até que foi encontrado. Então, havia um mistério, segundo a história, que eu conversando com muitos historiadores, que sabia onde estava Tomás, sabia onde estavam outros apóstolos, mas não sabia onde estava Tiago. Todos pensavam, onde estará enterrado? Uhum. Conclusão. Encontraram... Desculpa. Tranquilo. Encontraram, então, o túmulo. Então, bem interessante o trabalho do senhor. De fato, é uma região pouco conhecida. E o senhor hoje, né, durante a conferência Aljava que a gente teve esses dias, o senhor mostrou algumas fotos, né? Sim. E são muitas pessoas envolvidas. Uhum. Como que funciona esses braços? O senhor poderia explicar? Então, vamos ver. Quando estamos falando de peregrinação, pessoal, vocês estão... Isso não é estranho para você, porque você tem aparecido aqui, que você vê peregrinos caminhando, vindo para... Né? Sim. Não é certo, né? Isso mesmo. E outras regiões do Brasil também. Então, ali estamos falando de um contexto de trilhas e percursos variados. Um que vem desde a França, que são 800 quilômetros. Nossa. Tá? Um mês e pouco. E as pessoas andando? Claro. Meu Deus. Um mês e pouco. Quer dizer, que tem todo esse processo de deslocamento e processo também de criar um ritmo para botar em prática essa busca. Né? Então, se bem que foi no contexto católico, contexto de fé, não necessariamente engloba tudo isso hoje. Então, as pessoas caminham ou vão peregrinando por razões diferentes. Né? Muitos devotos, outros não tanto, outros já rejeitaram a fé, a igreja. Mas, como existe uma certa magia do caminho, da espiritualidade, e que se criou em torno a todos esses percursos, principalmente pelos livros dos gurus da nova era, na década de 70, inclusive o Paulo Coelho tem um livro também sobre isso, quando ele fez o caminho. E, então, isso despertou no mundo essa questão para os buscadores de verdade, como chamamos, os buscadores da verdade, que estão buscando a verdade. Como foi, então, na década de 70, final de 60, 70, para os movimentos hippie,
principalmente dos Estados Unidos e outros países da Europa, que iam em caminho à Índia para o Nirvana. Sim. Tá? Então, havia todo um processo naquela época também de um despertamento espiritual, um despertamento que eu creio que era o Espírito Santo soprando e criando essas inquietações. As pessoas estavam cansadas dos sistemas religiosos, dos sistemas do mundo, e estou convertendo e antissistemas, mas não antissistemas agressivos, né? Foi, né? Antissistemas do amor e da paz, né? Como os hippies, né? Então, todo esse movimento gerou também uma busca espiritual naquela época que levava até a Índia. E nesse contexto, ali, a missão nossa, a Jocum, naquela época, também colocou casas de acolhimento nas rotas desse caminho dos hippies. E ali alcançaram muita gente para o Senhor. Então, havia a rota essa de sair de Amsterdão, percorria toda a Europa e ia até a Índia, e outra rota que era de Amsterdão, passava pela Espanha e ia até Marrocos, Marrakech. Nossa. Tá? Caramba. Então, a minha esposa encontra Jesus em Amsterdão, numa dessas casas. Por isso estou falando que a questão da hospitalidade, entendimento que o caminho, necessitamos mais casas, necessitamos mais obreiros nesses lugares onde as pessoas podem encontrar a Jesus e não somente ver monumentos. Sim. Não vão somente ver monumentos do passado, igrejas, capelas, imagens, e mais ninguém com a referência viva de que Cristo está aqui, Cristo está vivo, né? Sim. Então, o abraço que você dá a um peregrino, uma água que você dá, um café que você se senta e toma com ele, uma conversa ativa, uma escuta ativa, uma oração, é Jesus encarnado nesse contexto da fé. Sim. E do abraço e da hospitalidade, do acolhimento. Tal como Jesus fez com os discípulos que o deixaram tristes no caminho de Emaús. Não foi assim? Sim. Jesus se coloca ao lado dele e caminha como um peregrino mais, como alguém mais, até que se desvela os seus olhos, né? Abre os seus olhos. E é isso que a gente quer. Então, estamos colocando equipes no caminho, voluntários. Sim. Vem à igreja, vamos, caminhe com os peregrinos. Seja um peregrino mais. E nesse contexto de estar no meio e ser um mais, você sabe que você é e escuta o Espírito Santo como você pode ministrar essas pessoas. Sim. Tocar as suas vidas. Aproveitar a janela ali que Deus abre. Exatamente, Legal. Uma janela de oportunidade. Porque necessitam. Né? Sim. E outro contexto, além dessas equipes no caminho, equipes de curto prazo, no verão, principalmente do verão, julho, agosto, setembro, que é o mês mais intenso, são essas casas de acolhimento, onde nós convidamos peregrinos a passar a noite conosco. Então, nós temos uma casa, que o Senhor proveu uma casa, e essa casa está no caminho, que é bom, falei do caminho francês. Também tem um caminho português. Quer dizer, o caminho se chama, esse caminho francês, o caminho português, o caminho inglês, o caminho primitivo, ou o que seja, depende do ponto de origem, de onde você parte. Então, falando do caminho português, que vem desde Portugal, ou Lisboa, digamos assim, 600 e poucos quilômetros. Nossa. Tá? E então nós estamos no caminho português, mas no lado da Espanha. Sim. Próximo a Santiago de Compostela. Então, os peregrinos podem caminhar no nosso contexto desde Portugal, desde Lisboa, ou a maioria agora está caminhando desde Porto, 260, 270 quilômetros, ou desde a fronteira. Então, para ser peregrino certificado, assim, tal, você tem que chegar em Compostela caminhando os 100 últimos quilômetros. Ao caminhar os 100 últimos quilômetros da chegada, você pode ir num lugar oficial e se registra e eles te dão um certificado de peregrino. Sim. Quando o peregrino vai caminhando, ele vai também selando nas paradas um tipo de um passaporte. Então, esse selo é a prova que ele caminhou e ali se contabiliza os quilômetros que ele caminhou. Quando ele chega lá, ele pensa, você começou no caminho português no Porto. Vamos ver, então ver se tem pelo menos 2 selos ao dia, entendeu? Para que não enganaram, pegaram o táxi ou pegaram o ônibus, né? Tal, e contabiliza os quilômetros, dá um certificado e então essa chegada, né? Que legal. Quando chega a Compostela. Então, Compostela é esse ponto de convergência, ponto de encontro. Sim.
Interessante isso. O senhor falou sobre a questão do caminho, né? E até na própria... Quando Jesus, por exemplo, quando está indo em direção até a filha de Jairo, e no meio do caminho ele encontra a mulher do fluxo de sangue. Sim. Então, o senhor foi falando, eu lembrei dessa passagem, porque às vezes a gente não tem a ideia, né, do que às vezes as pessoas... O senhor falou de Aparecida, né? Às vezes a gente não tem ideia do que a pessoa está passando e às vezes uma palavra de Deus pode trazer a pessoa para se reconciliar com o Pai. E quantos peregrinos passam mais ou menos por lá? Sim, por ano, vamos dizer assim. Tomando o que você falou, é muito... acontece muitas vezes, nós vemos a pessoa, mas não vemos a pessoa. Sim. Vemos o que ela leva, né? É a religião ou o que for, né? Não vemos o indivíduo, né? Essa pessoa, quem ela é. Sim. Jesus, como o Senhor vê essa pessoa? O que o Senhor quer fazer na vida dessa pessoa? E esse é o nosso lugar como embaixadores de Jesus, né? Sim. De Cristo. Então, esse ano, por exemplo, a média é entre 400 e 500 mil peregrinos que transitam por esses caminhos. E estamos falando de gente, literalmente, gente do mundo todo. Que legal. Tem muitos brasileiros agora indo, porque, para que vocês saibam, aqui no Brasil, creio que está em Florianópolis, Curitiba, tem 2 ou 3 lugares que já fizeram algo semelhante ao Caminho de Santiago, como um lugar de treinamento experimental, como um modelo de um percurso, fazendo a mesma coisa, com os carimbos, com o passaportezinho, com lugares para pousar e tal, e que, em alguns casos, inclusive, isso convalida como quilômetro já percorrido para dar o certificado lá. Ah, que legal. Então, está sendo algo muito interessante, que outros países estão fazendo isso também. Então, não deixa de ser uma promoção turística também, temos que ver outro lado, que é além da espiritualidade, também tem aí muito investimento turístico, né? Porque é o que também move tudo isso, mas as pessoas que estão caminhando a gente vê muita sinceridade, muita honestidade nas suas vidas e nas conversas que temos. Então, ao passar a noite conosco, na nossa casa, não tem custo, não é uma pensão, nós oferecemos que possa passar a noite conosco, preparamos um lindo jantar, bem harmonioso, bem lindo, bem precioso, umas camas muito bem feitas, decoradas, perfumadas, não são beliches, são todas muito limpinho, muito agradável. Então, ao chegar, aquilo ali incluso alguns já em pé começam a chorar, porque estão caminhando, estão deslocaram de casa semanas, né? Encontramos gente que chora e diz, uau, por fim encontro um lugar onde eu posso repousar a minha alma. E aí sentamos na mesa, e na mesa começamos um diálogo, um bate-papo muito profundo e bom. Muito bom. O senhor tem uma história recente de alguém que passou por lá e teve uma experiência impactante? Por exemplo, tem uma menina da Hungria. Ela entrou com um grupo, porque temos somente para resumir um pouco também, temos uma capela católica que nos foi cedida na trilha. Temos, de fato, 3 ou 4, podemos ter mais por causa do trabalho que estamos fazendo. A própria Igreja Católica está feliz e admirada que estamos fazendo um trabalho também de evangelização. Então, esse é outro contexto que a gente pode conversar depois. Mas da capela, então, ela entra na capelinha, estamos ali com o violão, cantamos uma canção, fazemos umas perguntas, ou damos uma palavra, né, de conhecimento, de profecia para ela, para a pessoa, o que for que Deus nos dirige no momento. Não temos um programa em si. Sim. Porque entram, às vezes, 2, 3, como pode entrar 10, 20 ou 100. Chega de como grupos, caminhando. Mas essa menina entrou com umas 4 pessoas mais. Entraram, sentaram. Minha esposa cantou, falamos de uma palavra. E ficaram tocados. Então, saíram muito agradecidos. E parecia que a menina queria falar algo mais, mas não estava ali. E foi. E não passou 5 minutos, ela volta correndo. Chorando. Dizendo, você acha que Deus me pode perdoar? Você acha que Deus me pode... Porque só gritar, você acha que Deus me pode perdoar?
Falei, claro que sim. Aí, se quer sentar conosco, sentou conosco, ela abriu seu coração, confessou, né, o que estava acontecendo com ela, compartilhou o que está acontecendo com ela, é uma situação com seus pais, coisa que ela tinha que perdoar com seu pai, um conflito muito sério, e ela estava fazendo um caminho por isso. Como eu vou me livrar dessa amargura, desse ressentimento, desse conflito com meu pai? Então ela saiu, deixou tudo para fazer um caminho para ver se encontrava, e aí nos encontrou. Né? Então oramos com ela, conversamos com ela. Foi lindo, ela, logo depois a gente começou a contatar com ela por WhatsApp, e ela pôde conversar com seu pai no caminho, depois por telefone. Pôde expressar perdão ao seu pai, pôde abrir seu coração a Jesus mais. Então, é uma história muito recente. Sim, então, temos histórias assim, muitas histórias como essa, de que depois a gente conversa com as pessoas, depois também, porque temos o seu WhatsApp e tal, o efeito, o fruto depois. Que legal isso. O senhor diria que... na verdade, qual que o senhor diria que seria a maior dificuldade de estar por lá, né? Não sei se existe talvez alguma resistência, talvez no peregrinos espiritual, sabe? Não, existe resistência no mundo espiritual, a gente entende. Sim. Santiago tem a sua luta espiritual dentro da cidade. Mas nós estamos quebrando isso. Não, Jesus está quebrando isso. Nós estamos colaborando com Jesus. Sim. Nada nosso, nós não estamos fazendo nada. Ele está fazendo. Somente colaboramos com ele. Faz 4 anos que começamos um tempo de oração na cidade de Compostela, ao lado da catedral, em outro espaço, o mosteiro que nos deixaram para fazê-lo. E ali estamos reunindo padres, pastores, freiras, estudantes, missionários, segunda sexta-feira do mês. Agora, sexta-feira próxima, agora vai ter outro encontro. Encontro de louvor, de rendição ao Espírito Santo, de ministração às pessoas e de intercessão pela cidade, para romper essa resistência da religião que quer controlar e dominar. Então, muitos padres, padres e bispos, entendem isso. Entendem que tem muita política, tem muita gente que não conhece a Jesus. Estão ali dentro, mas não conhecem a Jesus. E tem medo, todas essas questões, né, de evangelização e tal. Mas temos um favor de Deus impressionante. Fizemos já várias campanhas de evangelização na cidade, fizemos quando o Vaticano disse que os primeiros dias de janeiro, não lembro que dia é de cada ano, é o dia da Bíblia, que os católicos têm que ler a Bíblia. Então, criaram um ato litúrgico para que as pessoas leiam a Bíblia, comprem Bíblia e leiam a Bíblia, tá? Então, nós tomamos isso, compartilhamos com a Sociedade Bíblica, fizemos juntamente com eles, na praça mesmo em Santiago, uma exposição de Bíblia. Ah, que legal. E leitura da Bíblia interrompida. Ficamos 9 horas lendo textos da palavra, com música, depois louvor, música, oração. Criança lendo, adultos, imigrantes, peregrinos. Tínhamos todo um textos selecionados, mas durou 9 horas. Nossa. E vieram vários, veio um bispo e falou: uau, essa Bíblia que eu conheço, que bom que vocês estão aqui. Então, tivemos aprovação, já fizemos 2, 3, 4 campanhas ali, nesse contexto de ver esses muros caírem, tá? Esses muros caírem, e não é só da igreja evangélica, é em colaboração porque temos uma missão de alcançar esse povo. Sim. Então, podemos pensar diferente. E pensamos diferente. Teologicamente, somos diferentes em muitas coisas. Mas Jesus nos disse para anunciar a palavra, e eles estão convencidos que não tem resposta fora de Cristo. E por isso estamos fazendo esses trabalhos juntos. Então, legal. Temos peregrinos, temos essas orações, se encontram em Santiago, temos outros missionários que vieram também de outras missões, abrindo outros espaços, e temos essa rede, né, essa rede de colaboração. Então, resistência espiritual há. Quando estabelecemos a primeira equipe em Santiago de Compostela, já com gente experimentada de Espanha, gente já que estava lá já há anos, o líder da equipe me disse, dentro de um centro, né, que estão ali morando, trabalhando, falou: Afonso, eu nunca experimentei tanta opressão, tanta resistência
Não estou experimentando aqui. Nossa. Então, por isso que nós dissemos, ok, isso é bom. Pelo menos a realidade está sendo exposta, né? E daí convocamos a esses colaboradores de todos os lados para orar, interceder juntos e ser corpo de Cristo unido. Que legal, muito forte isso. Uau, que história impactante, né? Ver, de fato, o agir de Deus nesses lugares. Eu vim de uma família, pastor, uma família de missionários. Ah, sim? Meus pais, quando eu nasci, meus pais, eles foram enviados lá para o Sergipe, em uma cidade que tem pouquíssimos habitantes lá, que se chama Tomar de Jeru. Meus pais, eles contam muito dessas experiências, de muitas vezes as pessoas buscarem uma presença de algo, não sabia o que queria, mas sabia que queria a Deus, de fato. E como às vezes você ser enviado nessas missões e você saber a linguagem que você usa, saber a forma que você vai traduzir o evangelho para essas pessoas, tem que ser de uma forma muito precisa e tem que ter um discernimento bem aguçado. Eu queria saber como que é para o senhor, porque ter essa abordagem, né? Porque como vai pessoas de diferentes lugares do mundo, eu imagino que às vezes a cultura pode ser diferente de falar com as pessoas. É certo, é verdade. A gente tem que estar... Eu creio que a gente tem que estar ligado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece essa pessoa, conhece as perguntas, as situações de cada um. E muitas vezes você tem que fugir de metodologia. Sim. Né? Eu estava com um voluntário comigo, então ele começou a abordar um coreano. Eu falei, ai, papai do céu, não vai por aí, porque ele começou a pregar para o coreaninho, né? E como fazendo as 4 leis espirituais. Você conhece esse folhetim das 4 leis espirituais? Nunca vi. Não. É um método de evangelização que se usou muito no mundo, né? Deus, criação, depois você pecou, está separado de Deus, tem uns gráficos, né? Mas o cara não tinha perguntas. Você estava dando umas respostas sem entender quais eram as perguntas. Sim. Então, quando a gente vê Jesus na sua evangelização, se disséssemos assim, na sua abordagem às pessoas, Jesus falou menos, respondeu mais perguntas do que coisa. Por quê? Porque ele lançava uma pergunta, o que seja, e essa interação da resposta te dá discernimento onde está a pessoa. Sim. Então, a minha abordagem e o que eu ensino normalmente na evangelização, a evangelização é um caminho de diálogo. Sim. Não é um caminho de dominar a pessoa como um produto que você quer ganhar. Sim. Não é um número mais que você quer conquistar. Então, é um diálogo. Por quê? Porque esse interesse no indivíduo, esse interesse a hospitalidade começa no coração. Você reconhece esse indivíduo, criação de Deus. Então, Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui? Então, a gente não sabe, mas nas perguntas e nesse diálogo, você vai entendendo, né? Vai abrindo o leque um pouco mais para você entender, uau, entendo, essa pergunta, ou esse questionamento, ou essa rejeição da igreja, e por quê? Você pode fazer perguntas nesse diálogo. Então, te dá pistas para poder trazer o evangelho a esse indivíduo, à sua situação, à sua necessidade em particular. Sim. É o que eu penso. Né? Então, ali, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Um dos primeiros peregrinos que nós tivemos a abordagem, ele veio porque conheceu meu filho em outro país e tal, e ele ia fazer o caminho, meu filho, meu pai tem tal, vai lá, fica lá. Então, ele saiu de Lisboa, caminhando, de Lisboa, 1 mês caminhando, tá? Da Nova Zelândia. Nossa. Então, chega a casa, pregado, estava estourado, cara. Então, levamos para jantar, sentamos, eu falei, Andy se chama. Não devia dizer o nome, mas eu disse, desculpa, Antônio. Então, eu falei, olha, vamos aqui, tínhamos aqui um vinhozinho para... Então, vamos celebrar aqui, bem-vindo à casa, você como peregrino, que parte do nosso protocolo, não protocolo, mas da atitude do peregrino é gratidão, porque tem um teto para dormir e tem uma comida. Então, eu estou tanto feliz que a gente pode oferecer para você. Então, bem-vindo à casa.
Então, se você se importa, a gente posso fazer uma oração de gratidão. Aí ele olha para mim assim e diz, não precisa. Você me está dando de comida, não tem nada a ver com Deus. Eu falei, esse é bom demais. Esse é dos bons. Aí ele falou, não quero, não preciso orar. Eu falei, ok, tudo bem, Andy. Então, você está agradecido? Tô. Eu também estou. Então, bem-vindo. Aí, estamos todos agradecidos. Bom, comemos, jantamos, estava a pregar, fui dormir. Então, eu fui orar, Senhor, aqui está o nosso amigo. O que o Senhor quer fazer na vida dele? Como é que é, Senhor? E o Senhor me diz no coração, muito claramente, prepara um bom café da manhã para ele amanhã e pede desculpas a ele disso. Ok, então dormi. Dia seguinte, um café da manhã exposto para ele. E eu falei, olha, meu amigo, eu gostaria de pedir desculpas a você porque eu não quis ser agressivo com a fé. Eu não estou aqui usando isso aqui para atrair você, para converter você e dobrar seu braço. E não estou te manipulando, foi isso, não estou te manipulando com nossa acolhida, nosso acolhimento, nossa hospitalidade. Você é muito bem-vindo, creia em Deus ou não creia em Deus. Então, se você percebeu que eu fui agressivo e te ofendi, eu quero te pedir desculpas. Aí ele ficou assim, falou, você está brincando comigo? Não. Está rindo da minha cara? Eu falei, não. Não, rapaz, é verdade. Aí ele não podia entender que eu estava nesse processo, né, de desculpar, porque é verdade, eu não queria, eu não sabia como ele era. Claro, então eu não entendi as perguntas. Eu fui muito rápido na minha abordagem, está entendendo? Uhum. Aí ele falou, então me explica, Afonso. Tá bom, ele falou, me explica. Quem são vocês? Por favor. Eu nunca na minha vida tive uma experiência de um cristão me pedir perdão por alguma coisa. Eu cresci num lar cristão. E foi muito confuso o meu lar. Muito difícil com a minha família. A maneira com a qual eles criam, mas seu comportamento não condizia com o que eles criam, a fé que eles diziam. Então eu rejeitei tudo. Então os cristãos para mim são hipócritas, são mentirosos, manipuladores. Então quem são vocês? Explica. Ficamos 2 horas sentadinhos, conversando, explicando o que era o Evangelho, que era uma relação com Deus, através de Jesus, muito claro, muito aberto. Ele falou, nunca ninguém me explicou como você está me explicando. Posso ficar aqui 4 noites? Ele ia ficar só uma noite. Nossa. Ia embora. Posso ficar 4 noites? Você me deixa ficar 4 noites. E eu quero ficar aqui e você me dá uma coisa importante de trabalho que eu posso fazer aqui do jardim, que tínhamos que fazer muitas coisas na casa. E ele ficou 4 dias conosco. E foi muito bom, trabalhava de manhã, de tarde, eu passava tempo com ele. E no último dia, uma noite antes dele sair, no dia seguinte pela manhã, ele jantando, ele disse, olha, eu quero te agradecer, mas eu quero pedir uma coisa importantíssima. Eu cheguei aqui com minha bolha lá sim, eu não queria proximidade, mas eu estou precisando de um abraço verdadeiro, um abraço de amor. Então, nós abraçamos aí nosso amigo na cozinha, chorando os 3, e dizendo esse abraço de Deus para você. E não tinha resistência nenhuma a esse abraço do Senhor. E estamos aí nessa amizade com ele. Ainda está nesse processo. Nossa, mas que impacto. Mas esse foi onde eu também tive que aprender. Ali, essas abordagens temos que discernir muito. Sim. Muitas vezes é mais sobre o ouvir, né? É mais sobre você... E discernir. E dar. Você não fica sem dar a semente. Temos que plantar, não é somente bate-papo. Mas tem que saber o que você faz para trazer valor a essa pessoa em nome de Cristo. Ainda que você não mencione Cristo, você sabe o que está fazendo, porque é semente espiritual, é semente do reino na sua vida. Me entende o que eu quero dizer? Sim. Porque muitas pessoas estão em um processo, a gente não sabe. Hoje eu planto, eu jogo aqui, hoje eu tiro essa pedrinha da vida dessa pessoa, o outro vem lá, semeia outra coisa. Daqui um pouco tempo, o cara já conhece Jesus, porque Deus foi trabalhando um processo. Sim. Eu não sou o salvador do mundo, Jesus é.
Muito legal. Nossa, é demais isso. Essa sabedoria para poder lidar com as pessoas é algo que eu particularmente quero muito atingir esse lugar. De verdade. Bem-vindo, será? Todos. Porque o que o senhor falou é exatamente isso. É você estar disposto a ouvir, estar disposto a abraçar, mas com discernimento para ser intencional também no que você está fazendo, né? Somos intencionais no amor. Sim. No amor. Se você evangeliza sem amor, só cumpre uma tarefa, sim. que vale. Sim. E até o próprio Jesus, né, quando ele vai ensinar ao povo, né, ensinar aos discípulos, o quanto ele fazia que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Correto. Realidades tão difíceis, e aí ele trazia as parábolas, trazia a forma dele, como o senhor falou, né, ele muitas vezes respondia com perguntas. Certo. A gente aqui na igreja, a gente chama isso de pedagogia do novo pacto. Porque Jesus fazia isso, ele respondia com perguntas para que a pessoa se questionasse. Correto. Então, isso é muito importante, porque eu vejo sim, pastor, que principalmente o jovem, né? Eu tô nessa galera aí, tô nesse meio, e a gente vê muitas vezes o jovem com aquele ânimo, com aquela chama para querer trazer as pessoas para Jesus, e muitas vezes fazendo isso sem ter a sabedoria de como fazer. Então, como chegar até a pessoa, Claro, né? a gente precisa ajudá-los, modelá-los como exemplos para que eles também façam, porque necessitamos que esses jovens participem da obra de Deus. Sim. Necessitamos que esses jovens se engajem nessa evangelização contemporânea de hoje. E nada melhor que eles que conheçam a linguagem. Sim. Mas às vezes colocamos uma linguagem tão religiosa, né? Tão como agora eu não sou como se eu fosse outra pessoa. Sim. Né? E se lá na escola ou na universidade todo mundo me conhece, e de repente quando eu vou para a igreja já sou outra pessoa, me transformo. Não pode ser. Sim. Não pode ser. Então, essa integralidade da vida tem que acompanhar toda a nossa vida em todos os processos. Sim. Para que Cristo seja visto em nós, né? Muito legal. E aprender, né? As linguagens são linguagens, né? Linguagem corporal, linguagem verbal, né? Sim. Mas tudo tem que ser em Cristo, para Cristo e por Cristo. Isso. E o amor dele. É por isso. Muito bom. E o senhor tem um conselho, ou talvez alguma dica, ou então algo que o senhor possa passar para os jovens hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, você que às vezes já é um jovem um pouco mais velho. Como eu. Você que está nos assistindo, é porque nós também temos aqui uma audiência que são pastores do Aljava e tal. Sim. Então, o senhor tem uma dica para passar para a gente da vivência que o senhor tem com o Senhor até hoje? Mano, estou olhando desde a cultura que está presente. Temos que aprender a dialogar com essa cultura que não conhece a Cristo. E essas pessoas lá fora estão querendo autenticidade. Sim. Da nossa vida. Estão cansados de hipocrisia. Estão cansados de ver vidas duplas, entendeu? Cansados de ver situações, comportamentos de cristãos que desfavorecem muito o Evangelho. Sim. Envergonha o Evangelho, envergonha o poder de Cristo. E eu creio que parte importante dessa geração de jovens, é entrar nessa clara autenticidade da vida cristã e dessa identidade, quem sou. E se você tem conflito com sua identidade, de quem você é, busca ajuda. Mas também busca ajuda também na sua identidade, entender sua identidade em Cristo, quem você é em Jesus, como Jesus o fez, te criou para ser também filho de Deus, evidentemente, como Deus o criou, mas também para ser embaixador e reflexo do seu amor. E porque, então, a autenticidade para mim é uma questão muito importante hoje em dia. Sim. Porque as pessoas estão questionando tudo. E então eu tenho que estar aberto para que as pessoas também me questionem. E que resposta eu vou dar? Sim. Certo? Muito bom. É isso aí. Muito bom isso, na verdade. De fato, eu acho que traduz esse episódio, traduz a conversa que a gente teve aqui.
é você ser autêntico, de fato, naquilo que Deus te entregou para fazer. Para você ser integral, intenso, e isso é muito evidente na vida do senhor, né? Eu tive uma experiência aqui, porque eu viajei, fui a Campos, Sim. antes de vir para cá, e me convidaram para o encontro da turma de 1975, né? Como se diz? Da fim de curso, diplomados? Não, como é que é? Da escola? Da escola, sim. Da escola. Então, eram 100 e poucas pessoas. Eu não ia. E pediram para também dar uma palavra e tal, e estar com eles, né? E, claro, são pessoas que eu não vejo há 50 anos. E alguns eram amigos da minha própria sala, né? De aula. E nesse processo de 75, eu já tinha me entregado a vida para Jesus e estava ativo lá dentro, buscando, né? Buscando que o reino de Deus também se movesse ali, né? E uma das coisas que eu fiz, primeiras coisas, foi buscar quem eram os crentes ali da escola, né? E todos crentes escondidos e tal. Eu tive que puxar, vem, cara, vamos ser autênticos, vamos ser verdadeiros aqui, vamos fazer algo aqui, né? O crente é agente secreto, né? Agente secreto, né? Ele não pode ser agente secreto aqui, não, né? E foi muito legal. Criamos diferentes movimentos de oração, de evangelização e de autenticidade da vida. Então, uma menina veio depois falar comigo, falar: Afonso, uma menina, uma senhora, né? Você não vai lembrar, mas quando você se despediu da turma e terminamos, tivemos tudo, né? E não se vê mais, você deixou uma coisinha escrita para cada um de nós. Nossa. E eu guardei o meu. Quer dizer para você, pelo menos sei dos outros, mas hoje eu sou sua irmã em Cristo. Se marcou, eu não estou dizendo isso para mim, tá? Não é meu orgulho para mim, Jesus que fez uma obra na vida dela. Sim. Mas foi algo tão simples que eu fiz um cartãozinho de umas palavras, eu não me lembro o que foi, o que eu escrevi, o que fosse, mas aquilo, ela guardou aquilo, e no processo da sua vida, aquilo ali foi o que Deus usou para trazê-la. E ela me contou isso lá. Nossa. Né? Claro, eu estava chorando com ela, abraçadinho com ela. E então, esse foi um dos frutos daquela idade lá de jovem, com meus 18, 19 anos. Então, para você que é jovem, que está aí vivendo essa confusão, esse caos no mundo, essa tentativa de sequestro da tua identidade, quem você é, pelas redes sociais, essa validação dos outros para quem você é, descansa. Deixa seu coração estar com Jesus, deixa que Ele conforte, fale, te alimente e seja você nele, no poder, na graça dele. Amém. Que legal isso. O testemunho do Senhor é muito forte, poderoso mesmo. É a graça de Deus, meu irmão. Eu fiz muitos erros também. Mas o Senhor falando... Eu aprendi dos meus erros. E aí hoje o Senhor tem muitos frutos para dar. Tem muitos frutos daquilo que o Senhor tem com Deus. Graças a Deus. Então, de fato, é muito inspirador. E o que eu, particularmente, saí desse episódio aprendendo, e eu espero que você assistiu também tenha aprendido, é de você estar disponível. Disponível para e ser autêntico para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Sim, né? sim. Muitas vezes encontrar aquele que está no caminho. Sim. Então, eu de fato é um episódio que eu vi que foi um despertamento mesmo que o Senhor trouxe para que a gente possa se atentar muitas vezes aos gestos simples que Deus pode colocar na nossa mão e que pode... A gente fala aqui na igreja, né, que Deus nos dá uma pequena semente que pode se tornar uma grande árvore com muitas outras sementes. Correto. E isso tem acontecido na vida do pastor Alfonso. Então, que você possa ser inspirado pela vida dele. E, pastor, eu queria pedir uma última coisa para a gente estar encerrando, para que o senhor orasse. E, de fato, impartindo aquilo que o senhor carrega. Então, de uma forma muito pura. Então, eu queria que o senhor finalizasse para a gente, orando, né? Tá bom. Ok? Obrigado, Pai. Senhor, sem Ti, onde estaríamos? Te louvamos porque Tu vieste às nossas vidas e nos trouxeste entendimento, revelação do Teu amor,
nos trouxeste salvação, cura nossas situações do pecado. E Tu, Senhor, eres tão maravilhoso. Te louvamos. E eu te peço, Senhor, pela audiência, pelos nossos jovens, pelos meus companheiros de ministério que nos escutam. Senhor, que Tu também possa continuar usando, trabalhando as suas vidas, abençoando as suas vidas. E que o que nós falamos e tratamos aqui hoje, que Tu expanda ainda mais no espírito e lhes dê entendimento e revelação do lugar deles, do lugar privilegiado onde o Senhor plantou cada um, para que eles sejam frutíferos, esse lugar que Tu os plantaste. Tu me plantaste lá, mas Tu, o Senhor, os plantou em outras veredas, em outros lugares. Que cada um, Senhor, seja capaz de cuidar do seu jardim. Senhor, através de Ti, com a graça do Senhor, com a bênção do Senhor, e sendo também frutíferos, para que essas sementes de vida se multipliquem e muitos venham Te conhecer. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado pelos esses momentos tão preciosos aqui, com a igreja, com a conferência que tivemos. Obrigado por renovar minha vida também, e me abençoar, me fortalecer, me dar refrigério ao meu espírito na convivência e na comunhão com meus irmãos aqui. Eu Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Então, a gente encerra aqui o nosso episódio. Muito obrigado, pastor, Obrigado por a vocês, participar. obrigado a vocês. E Até que a Deus te próxima. abençoe, que você possa compartilhar esse episódio com os seus amigos, com a sua família, para que também ouça essa história. E até a próxima. Tchau. Tchau.